Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios. Estamos tratando aqui de exercícios tanto da Banca Consulplan quanto da Vunesp, exercícios de direito constitucional, e essa é a nossa 13ª aula de direito constitucional. Então, é a Banca Consulplan dos exercícios e Banca Vunesp. O conteúdo, o objeto dessa aula específica vai ser o título 4º, que trata da organização dos poderes. Então, Elisa, eu já peço aí que você tenha em mãos a sua Constituição, a organização dos poderes. Especificamente, o capítulo 1, que vai tratar do primeiro poder tratado nesse título, do poder legislativo. Do poder legislativo. Então, nós vamos agora, tendo em mãos aí a nossa Constituição, eu vou pedir, Elisa, que você abra no artigo 44, nós temos que inicia o título 4º da Organização dos Poderes e o capítulo 1 do Poder Legislativo. Quais seriam as seções, deste capítulo que serão objeto dessa nossa aula? Seção 1, então vamos colocar aqui a seção 1, seção 2, seção 3, seção 4, seção 5, seção 6 e a seção 7. Então, vamos resolver estes exercícios. A seção 1, ela vai tratar do Congresso Nacional. A seção 2, por sua vez, vai tratar das atribuições do Congresso Nacional. Atribuições, é importante nós sabermos, que nós saibamos essa estrutura. Na seção 3, vamos ter regras pertinentes à Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Na seção 4, por sua vez, acompanhando aí, Elisa, nós vamos ter regras pertinentes ao Senado Federal. Na seção 5, nós vamos tratar das disposições, o Estatuto dos Congressistas, como é conhecido. A seção 5 vai tratar dos deputados e dos senadores. A seção 6 trata das reuniões. E a seção 7 vai tratar das comissões. Aquelas que são permanentes e aquelas que são temporárias. Então, vamos aqui. Vamos iniciar aí. Temos vários temas a tratar. Eu achei uma curiosidade quando eu selecionei estes exercícios, é que há muitos exercícios pertinentes, exercícios que dizem respeito ao Tribunal de Contas. Se você for observar o Tribunal de Contas, porque nós temos aqui a seção 7. A seção 8ª, ela é uma sessão que nós trataremos amanhã, eu espero, porque ela é uma sessão muito exigida
e com particularidades do processo legislativo. E a seção 9 vai tratar dessa fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Eu acho que eles estão pedindo bastante, porque é a última parte aqui, é a parte do capítulo do Poder Legislativo. Então, às vezes, não é tão estudado. Mas, a partir do artigo 70, nós temos aí disposições pertinentes à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e as regras pertinentes ao Tribunal de Contas da União. A questão 1. Sobre a fiscalização financeira e orçamentária na Constituição de 88 e o papel dos tribunais de contas, assinale a alternativa correta. A fiscalização, que nós chamamos de COFOP, por quê? É contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, no artigo 70, Elisa. Segue aí, por gentileza. Essa fiscalização COFOP da União, das entidades da direta e da indireta. Ok. Quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida por quem? Pelo Congresso Nacional. Pelo Congresso Nacional. Mediante controle externo e pelo sistema interno, pelo sistema de controle interno de cada poder. Quais são as funções típicas do Poder Legislativo? As funções típicas são legislar e fiscalizar. E atípicas, né? Temos aquelas administrativas e, em alguns casos, judicante, na hipótese de julgamento de certas autoridades por crime de responsabilidade. São anômalas, né? Atribuições anômalas. Então, a fiscalização COFOP, quanto daquelas pessoas, será exercida por quem? Pelo controle, pelo Congresso Nacional, controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos poderes. E aí nós temos o parágrafo único, a obrigação de se prestar contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que guarde, arrecade, gerencie, administre e utilize dinheiro, bens e valores públicos ou pelas quais a União responda, ou que, em nome da União, assuma obrigação de natureza pecuniária. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do TCU, ao qual compete. O controle externo a cargo do Congresso Nacional, ao qual compete ao Congresso Nacional. Aí nós temos as disposições de 1 até 11. Apreciar as contas, julgar as contas dos administradores, ao qual compete ao Tribunal de Contas da União, ao qual compete ao Tribunal de Contas da União. Então, nós temos a Lei 8443, que é a Lei Orgânica do TCU. Então, aqui nós temos todas as atribuições do TCU, o controle externo a cargo do Congresso, com auxílio do TCU, e compete ao TCU. Nós temos todas essas regras. E vamos ter em mente o 10º, que é importantíssimo, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso é importante. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar a ilegalidade. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Sobre a fiscalização financeira e orçamentária, os tribunais de contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, motivo pelo qual o julgamento das contas e a imposição de sanções são passíveis de revisão pela Casa Legislativa. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade, de que resulte prejuízo ao erário público.
Isso ele julga as contas e não tem. A especificidade é quando se trata de contas do chefe do executivo. Mas a regra não. Os tribunais de contas são sim, mas as contas não, as imposições não são passíveis de revisão pela Casa Legislativa. Compete ao Tribunal de Contas assinar prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao cumprimento da lei, quando verificada ilegalidade, não podendo sustar a execução. Sustar, se não atendido, acabei de falar sobre isso, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Isso aí é verdade, Elisa. 347, que é a súmula do STF. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Súmula 347 do STF. A Constituição de 88 proibiu a instituição de novos tribunais de contas municipais e determinou a extinção dos existentes? Não, é falso. Os tribunais de contas municipais que já existem permanecem, Rio de Janeiro e São Paulo. O 31, parágrafo 4º, veda a criação de novos. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão da maioria simples. Olha, o 30, parágrafo 2º, que nós vimos ontem, Elisa, ele fala que 31, parágrafo 3º, 31, parágrafo 2º, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, o que nós temos aqui, a letra D e a letra E, fáceis. A letra C é uma súmula do STF, sim, que autoriza o Tribunal de Contas a apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. A letra B é uma atribuição constitucional do Tribunal de Contas da União. E a letra A e a imposição são passíveis de revisão pela Casa Legislativa. O Tribunal de Contas, ele não é bem... Ele é e não é. Ele, de fato, ele tem, sim, uma submissão ao Congresso Nacional. Mas ele é um órgão autônomo na estrutura. Assim, as pessoas gostam de dizer aí, né, que ele é um órgão independente, autônomo, e de fato é mesmo, mas não, ele ainda assim, as decisões dele sempre passam aí pelo crivo do Congresso Nacional. Por isso que essa letra A eu fiquei um pouco em dúvida a respeito dela. Mas o parágrafo primeiro, vamos dar uma olhada aqui desse artigo 71. No caso de contrato, aí é contrato. É contrato, não é ato, é contrato. O ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicita de imediato ao Executivo as medidas cabíveis. Então, o Executivo ele firmou um contrato, o ato de sustação ele é adotado pelo Congresso Nacional. Se nós temos a hipótese do inciso 9º, ele assina o Tribunal de Contas prazo para que o órgão, né, ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada alguma ilegalidade. E ele susta a execução do ato impugnado, e ele comunica a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ele susta, comunicando essa decisão à Câmara e ao Senado. Mas no caso específico de contrato, o ato de sustação ele é adotado pelo Congresso Nacional, que solicita informações
que solicita as medidas cabíveis ao Executivo, não informações. Se o Congresso Nacional ou o Executivo, no prazo, então, de 90 dias, não efetivar as medidas, aí o tribunal vai decidir a respeito. As decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo e o tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Vamos adiante. 2. A Constituição Federal sobre o Poder Legislativo. Aí agora a gente vai já no cerne da questão. Vamos lá tirar a nossa foto. Vamos aqui tirar nossa foto. Vamos lá. Ó, aqui muita calma nesse momento. Eu vou fazer o seguinte. Vamos organizar isso aqui agora. Isso aqui vai ser organizado da seguinte maneira. Ó, cadê a Constituição? Então aí, Elisa, tem em mãos uma folha 4, por favor. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, deste lado aqui. A seção 1, ela vai tratar do Congresso Nacional. Nós temos, vai fazendo o esquema aí, porque na hora de nós resolvermos os exercícios, nós vamos ter que saber os artigos para facilitar a nossa vida. Ó, e aí a gente... Uai, o que aconteceu aqui? Ó, tem em mãos aí uma folha 4 e vamos fazendo esse esquema aqui. Ótimo, perfeito. Você vai colocar aí a seção 1, a seção primeira, na verdade. Depois, vamos falar sobre essa seção daqui a pouco. Na seção 2, você vai ter as atribuições do Congresso Nacional. O artigo 48, especificamente, ele vai falar que cabe ao Congresso Nacional, sanção do Presidente da República, dispor sobre as matérias de competência da União. Então, dispor matérias de competência da União. 48. Para você que está aí, assim, que você é curiosa, né? Eu ia até te falar isso no final, mas eu vou te falar agora. Parece que já tem publicado no site da VUNESP as provas da segunda fase do Rio Grande do Sul, Elisa. Mas no final da aula a gente faz um adendo para eu... vou transmitir para você as provas pelo WhatsApp e aí nós vamos fazer uma leitura juntos das questões, tudo bem? A segunda reaplicação. Então, o 48 cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre as matérias que são de competência da União. O 49, ele vai falar sobre a competência exclusiva do Congresso Nacional. Atribuições do Congresso Nacional. Competência exclusiva do Congresso Nacional. E o artigo 50, ele vai trazer a possibilidade
de tanto a Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, ou de comissões, convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados ao presidente da República para prestarem pessoalmente informações. Então, são tanto ministros. Perdeu alguma coisa, Elisa? Não, professor, desculpe, é que está caindo A ligação. Tá. Ligação, mas eu estou acompanhando. Tá. Então, a Câmara ela possui essa prerrogativa, o Senado ou as comissões, convocar os ministros é a convocação. O artigo 50 vai tratar de convocação, tanto de ministro quanto daqueles titulares de órgãos que são subordinados à presidência. Ministro, titulares de órgãos subordinados. Informações sobre assuntos previamente determinados. Os ministros de Estado eles poderão comparecer ao Senado, à Câmara ou às suas comissões por iniciativa e mediante entendimento com a mesa respectiva, para expor assuntos de sua relevância. E as mesas, tanto da Câmara quanto do Senado, podem encaminhar pedidos escritos de informação a ministros ou a aquelas pessoas titulares de órgãos subordinados à presidência da República, requerendo informações, pedidos escritos de informação. E sendo crime de responsabilidade se ele não a recusa, ele não atende, ou a recusa em atender, ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a falsa informação. São as atribuições do Congresso. Seção 2. Seção 3. Seção terceira. Eu falei aqui, Elisa, que saíram as provas do Rio Grande do Sul da segunda fase. Então, depois, ao final da aula, encerramos a nossa gravação, nós vamos ler juntos, porque você deve estar curiosa aí, né? Para saber o teor dessa tão, enfim, difícil prova, né? Prova avançada. 51 da Câmara dos Deputados, seção terceira, da Câmara Deputados. E aí, nós temos o artigo 51. O que traz? Competência privativa na Câmara dos Deputados. Na seção 4, esse jeito é o melhor para estudar essa matéria. É o Senado Federal. Senão não dá. 52. Competência privativa do Senado Federal. Senado Federal. 52. E a seção 5 dos deputados e dos senadores. Mas ela não nos interessa agora, nesse primeiro momento. Esse início, a partir do artigo 44, nós temos que... Vamos seguindo aqui, porque ele é bem pequeno. Então, a gente vai excluindo aquilo que é mais fácil de ser estudado. O Congresso Nacional do Congresso Nacional. Então, nós temos aqui que o Poder Legislativo, o nosso Poder Legislativo no âmbito maior, vamos dizer dessa maneira, ele é no âmbito da União, ele é bicameral, né? Os deputados federais, eles representam o povo, enquanto os senadores representam os estados. Isso aqui é tranquilo. O poder legislativo, ele é exercido por quem? Então, o poder legislativo, ele é exercido pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, ele é composto de duas câmaras. Uma Câmara representa o povo, que são os deputados federais, e o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A legislatura tem 4
a legislatura é o período, né? O período da legislatura. A legislatura ela é formada por 4 anos legislativos. Então, nós temos uma legislatura. A legislatura ela compreende 4 anos legislativos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano legislativo. Cada ano legislativo, nós vamos ter 2 períodos legislativos, não é isso? Primeiro período legislativo e o segundo período legislativo. O primeiro período legislativo. O primeiro período, né, nos termos, nós vamos ter, né, sessões legislativas, período legislativo. Nesse período legislativo, esse nome, nós vamos ter a sessão legislativa ordinária, né? Sessão legislativa. Então, nós vamos ter um ano legislativo. Esse ano ele tem 2 períodos legislativos. Esses 2 períodos legislativos, eles correspondem às 2 sessões legislativas ordinárias. Isso é extremamente importante, principalmente quando estamos ali estudando os orçamentos, etc. Os prazos, né? Então, perdão. Cada ano legislativo, na verdade, ele tem uma sessão legislativa ordinária. É melhor falar assim, uma sessão legislativa ordinária. E a sessão legislativa ordinária, ela tem 2 períodos. Então, nós temos o primeiro período da sessão legislativa ordinária e o segundo período da sessão legislativa ordinária. Então, é isso. Então, nós temos uma legislatura. Essa legislatura é composta de 4 anos legislativos, né? E cada ano legislativo, ela vai ter uma sessão legislativa ordinária, que é composta de 2 períodos, né? O primeiro período legislativo e o segundo período legislativo. O primeiro e o segundo períodos legislativos, eles formam a sessão legislativa ordinária. Agora só vamos colocar os prazos aqui. Essa é do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. O primeiro período legislativo. O primeiro período legislativo, que é o primeiro período da sessão legislativa ordinária, ele vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. Já o segundo período legislativo, que é a segunda parte da sessão legislativa ordinária, ele vai do dia 1º de agosto a 15 de dezembro, se não me engano. A 22 de dezembro. 22 de dezembro. Então, é isso. Então, nós temos a legislatura. A legislatura compreende 4 anos legislativos. Nesse ano legislativo, nós vamos ter uma sessão legislativa ordinária que terá 2 períodos legislativos. Um período legislativo no primeiro semestre, do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho, e o segundo período legislativo, que é a segunda parte da sessão legislativa ordinária, do dia 1º de agosto ao dia 22 de dezembro. Tudo o que ocorre nesse ano legislativo fora desse período vai ser uma sessão legislativa ordinária. Então, eu acho que vou até fazer melhor. Então, nós temos a legislatura. A legislatura, ela tem 4 anos legislativos. O ano legislativo, por sua vez, ele é composto
de o que nós chamamos de sessão legislativa ordinária e sessão legislativa extraordinária. A sessão legislativa ordinária, ela tem dois períodos. Primeiro período legislativo e o segundo período. E o que não ocorre nesse período vai ocorrer, obviamente, em uma sessão legislativa extraordinária. Ótimo. Então é isso. Cada legislatura terá duração de 4 anos, isso ficou bem claro. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Nós já vimos isso em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então tem sempre aí o ajuste pelo Tribunal Eleitoral do número de vagas, levando-se em consideração aí a população de cada um dos estados, nos termos do parágrafo 1º. O número total de deputados, que inclusive define o número de deputados estaduais, nós vimos isso também, bem como a representação por estado e pelo DF, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, aquelas menos populosas, elas terão 8 deputados. São Paulo, que é a mais populosa, terá no máximo 70 deputados. Então é isso. E os territórios? Cada território elege 4 deputados. Atualmente nós não temos. Então, o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior, para que nenhuma daquelas unidades tenha menos de 8 ou mais de 70. Então, o Distrito Federal, provavelmente, eu não sei a população do Distrito Federal, creio que é uma população pequena. 8 deputados, no mínimo, os menores. Um estado com uma população pequena, Amapá, 8 deputados. Também estou chutando, porque eu não sei o número dos deputados pelas unidades da federação. Imagino eu. São Paulo, sim, eu sei que é 70 deputados. O Senado, por sua vez, compõe-se de representantes, então, aqui, pelo sistema proporcional, então, por médias, né? Por médias. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados do Distrito Federal. São 3 vezes 27, 81, não é? 81. Cada estado elege 3 senadores com mandato de 8 anos e 2 suplentes, né? Então, 3 senadores, cada senador tem 2 suplentes. Então, 3 mais 2 suplentes. A representação de cada estado e do DF é renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços, e cada senador será eleito com 2 suplentes. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões será tomada por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, aqui nós já temos aí uma introdução aqui. Vimos essa parte, podemos excluí-la, porque nós já vencemos esse quadro. Agora eu vou tirar uma foto. Peraí. Mais o que eu precisaria dizer aqui? O Congresso Nacional é exercido pela Câmara e pelo Senado, ele é bicameral, e o Congresso Nacional é a união das 2 casas, vimos isso. Enquanto a Câmara dos Deputados representa o povo, sendo o sistema eleitoral proporcional, e o número de 8 e máximo de 70, tempo de mandato sempre de 4 anos, permitidas as reeleições. O Senado representa o Estado, ou são os representantes dos estados e do DF, e o sistema é majoritário simples, né?
majoritário simples, enquanto o outro é proporcional. Então, elege-se o candidato que obtiver o maior número de votos, né, em turno único de votação. É isso. 3 por estados, né, a forma é paritária, 8 anos, também tanto para deputados federais quanto para senadores. Os votos, eles podem inúmeras reeleições, né? E a renovação é alternada dos senadores de 4 em 4 anos por 1/3 e 2/3. Territórios e municípios, eles não elegem senadores. Nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, o poder legislativo ele é unicameral. Nos estados, nós temos a Assembleia Legislativa. E no município, nós vamos ter as câmaras municipais. E no Distrito Federal, nós vamos ter não a Assembleia Distrital, mas a Câmara Legislativa. A Assembleia Legislativa do Distrito Federal é a Câmara Legislativa, o nome dela. É a Câmara Legislativa. Só o Poder Legislativo Federal que é bicameral. Então é isso. Agora, vou apagar aqui. Fácil. Vou apagar essas exposições gerais, que nós já sabemos. Também já sabemos esses períodos, que são importantes. E agora, nós vamos para as atribuições. Eu acho mais fácil nós começarmos pelo artigo 51 e pelo artigo 52. Por quê? Tirando o 52, que é grande também, mas o 51, ele é fácil. Por quê? Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, o vice e ministros. Autoriza a instauração de processo. Então, vamos colocar aqui, 51. 1. Autoriza instauração de processo. Ministro, vice-ministro, presidente, vice-ministro, onde eu tirei isso? Presidente, vice-ministro. Ótimo. 2. Procede à tomada de contas do presidente, quando não apresentado no Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Você se lembra que eu disse que a sessão legislativa era uma sessão legislativa ordinária, que ela tinha 2 períodos? O primeiro período ia do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho. Do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho, a contar do dia 2, tem-se o prazo de 60 dias para o presidente apresentar as suas contas ao Congresso Nacional. E se ele não o faz, a Câmara dos Deputados tem a competência privativa de proceder à tomada de contas do PR, proceder à tomada de contas do presidente da República, proceder à tomada de contas do presidente da República, se não tiver sido apresentado, na hipótese, quando não apresentada. Então, vamos dizer dessa forma, quando não apresentada. E qual é o prazo para que ela seja apresentada? Para que sejam apresentadas as contas do presidente da República. O prazo é de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Então, é importante nós termos definidos os alicerces, os pilares, porque toda a construção agora que nós fizermos, que nós viermos a fazer, nós vamos precisar dos conceitos que nós já sabemos. A sessão legislativa é a sessão legislativa ordinária. Ela está dentro do ano legislativo, mas não se confunde com o ano legislativo, porque ela tem 2 períodos definidos. O ano legislativo ele é maior que a sessão legislativa. Então, aquilo que não ocorre na sessão legislativa ordinária vai ser
considerado sessão legislativa extraordinária. 3. Elaborar o regimento interno. Tranquilo. E 4. Dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação das respectivas remunerações, observados os parâmetros estabelecidos na LDO. Então, vai dispor sobre organização, funcionamento, polícia, organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção, criação, transformação e extinção de quê? Cargos, empregos e funções de seus serviços, né? Cargos, empregos, funções. Organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções. E mais, iniciativa e mais a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração. Fixação respectiva remuneração. Sempre observado a LDO. Ótimo. Competência privativa da Câmara dos Deputados. Então, autoriza a instauração de processo lá contra a Dilma, procedeu à tomada de contas do presidente, se não foi apresentada no prazo. Ela vai elaborar o seu regimento. Essa aqui é como se fosse uma atribuição genérica, né? Todos têm. Organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, mais a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, sempre observando-se a LDO. E eleger os membros do Conselho da República. Sim. Eleger membros do Conselho da República. Fácil, são 5 atribuições fáceis de termos em mente, simples assim. As atribuições do Congresso Nacional. Nós temos no 48, o Congresso Nacional precisa da sanção do presidente da República. Depois, no 49, competência exclusiva do Congresso. E no 50, convocação. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou tirar uma foto aqui e vou apagar aquilo que a gente já tiver visto. Você está entendendo, Elisa? Aos poucos, a gente vai desmontando o quebra-cabeça. Então, é isso. Já tenho em mente o que é privativo da Câmara dos Deputados. Essa instauração, antes que eu passe adiante, é por 2/3, né? Autorização por 2/3 dos seus membros. Faltou a palavra aqui, 2/3, mas não tem problema. Então, vamos aqui apagar aqui a Câmara dos Deputados. Apaguei. Competência privativa da Câmara dos Deputados. Autoriza a instauração do processo contra o presidente. Processa a tomada de contas, já vi. Elabora o regime interno. Organiza as suas funções, mas ainda tem a iniciativa de lei para a fixação da remuneração e elege membros do Conselho da República. Ótimo.
Agora, as competências do Senado Federal. Professor, posso só tirar uma dúvida? Então, esse eleger membros do Conselho da República, quando a gente estudou aqueles cargos privativos de brasileiros natos, aí esses membros, os dois membros eleitos pela Câmara dos Deputados, eles são maiores de 35 anos, brasileiros natos, têm mandato de 3 anos e vedada a recondução, não é? 89, sétimo. Elisa, 89, sétimo. Eleger membros. Ele é formado 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade. Eleger membros. 2 eleitos pelo Senado, 2 pela Câmara, todos com mandato de 3 anos. E 2 nomeados pelo Presidente da República. O Conselho da República, 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 pelo Presidente, 2 pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Elisa, agora vamos passando aqui para as competências privativas do Senado Federal. Então, vamos lá. Vamos ter aqui 15 competências, mas eu vou passar aqui por elas pelas mais importantes, tá bom? Primeiro, processa e julga nos crimes de responsabilidade algumas figuras. Processar, julgar, você vai seguindo aí, ó. Processa e julga algumas figuras, né? Algumas figuras. Então, quais são essas figuras? O presidente, vice-ministro do FTS, do STF, presidente e vice-ministro do STF, PGR, AGU, CNJ e CNMP. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Processar e julgar nos crimes de responsabilidade. Responsabilidade. Esse ministro do STF. Exato. Então, ministros de Estado, comandantes da Força Armada. Comandantes das Forças Armadas.
continuamos. Águas passadas. Elisa, vamos seguindo aí. Eu vou tirar uma cópia aqui deste meu material, ao invés de eu passar no quadro, porque nós vamos ver aqui no Senado Federal as competências privativas do Senado. Então, nós vamos ter. Deixe-me tirar aqui as competências privativas do Senado. Vamos lá, Elisa. Eu passei aí, depois você vai acompanhar, as competências privativas do Senado Federal. Essas competências são as principais competências, né? Elas estão elencadas no artigo 52, você vai seguindo aí na Constituição. Elas não dependem, essas competências do Senado, elas não dependem de sanção do PR. A primeira delas é processar e julgar nos crimes de responsabilidade o presidente, o vice, ministro do STF, PGR, AGU, membros do Conselho Nacional de Justiça e membros do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Quem vai presidir vai ser o presidente do STF e a condenação ocorre se houver 2/3 dos votos do Senado Federal, né? A sanção, perda do cargo com inabilitação por 8 anos nos crimes de responsabilidade. E processar e julgar nos crimes de responsabilidade conexos com o presidente e o vice, os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas. Outra competência privativa: aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, ministros do TCU, governador de território, presidente e diretor do Banco Central, PGR, e titulares de outros cargos. Aprovar, mediante voto secreto, após arguição secreta, a escolha de chefes de missão diplomática de caráter permanente. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados do DF, fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados do DF e dos municípios. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, DF, municípios e autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Vai acompanhando aí. Oitavos, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantias da União em operações de crédito externo e interno, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do DF e dos municípios, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do PGR antes do término do mandato e avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Então, eu vou apagar essa parte, porque eu já tirei uma foto, e vou apagar essa da convocação. Então, sabendo essas duas competências privativas, tanto da Câmara quanto do Senado, nós já podemos, fica mais fácil nós identificar aquelas competências que são exclusivas, tanto do Congresso Nacional, como aquelas competências do Congresso Nacional em que é imprescindível haver a sanção do presidente da República.
Ótimo. Então, agora, é de competência exclusiva do Senado Federal sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Esse aí é um clássico. Nós sabemos ali que ele não fala competência exclusiva do Congresso, do Senado Federal, é competência privativa. A gente já começa por aí. Então, você vai aí com o seu lumicolo no artigo 49. O 49, ele não diz sobre competência exclusiva do Congresso Nacional, e no inciso 5º, nós temos sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação. Então, o artigo 49, ele vai dizer que é da competência exclusiva do Congresso Nacional. O artigo 49, ele vai dizer que é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, autorizar o presidente da República, autorizar o PR e o vice a se ausentarem quando a ausência exceder a 15 dias, aprovar o estado de defesa, a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, letra A é falsa, porque não. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Nós vimos isso, é o artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Artigo 47. É de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processos contra o vice e contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros. Falso. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração Professor, mas não pare, não pode dar a aula. Não tem... Eu peço desculpas, porque eu não sei o que está acontecendo hoje aqui. Tudo bem, tá tudo mas bem. Mas eu estou acompanhando pelos exercícios. A letra A é competência exclusiva do Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 5º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. A letra B é a resposta correta. Essa resposta correta, ela reproduz o artigo 47, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Letra C. É de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice. Nós já vimos isso. Não, é de competência privativa da Câmara dos Deputados autorizar nos termos do artigo 51, inciso 1. Então, a gente, aos poucos, a gente vai excluindo e a gente consegue resolver os exercícios. Os deputados e senadores, desde a posse, não, desde a expedição do diploma, eles serão submetidos a julgamento perante o STF. É o 53, parágrafo 1º. O 53, parágrafo 1º diz o quê?
Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Desde a expedição do diploma, os senadores e os deputados, eles serão submetidos a julgamento perante o STF. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não podem ser presos, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva pela prisão. Então, aqui nós temos aí as regras específicas pertinentes aos deputados. Então, 53, parágrafo 1º. É de competência privativa da Câmara julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo? Olha, não, essa competência é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Quais seriam essas competências exclusivas do Congresso Nacional? Resolver definitivamente. Quais são as competências exclusivas do Congresso Nacional? Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ou ao patrimônio nacional. 2, 3, o 5 já falamos. Mudar temporariamente sua sede, fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios. Nós temos essas outras ainda, a gente pode lê-las agora mesmo. Fiscalizar e controlar diretamente por qualquer de suas casas, Câmara ou Senado, os atos do Executivo, incluídos os da indireta. Zelar pela preservação da competência exclusiva do Congresso Nacional. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face à atribuição normativa de outros poderes. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Escolher 2/3 dos membros do TCU. Aprovar iniciativas do Executivo referentes a atividades nucleares. Autoriza o referendo, convoca o plebiscito. Autoriza em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Então, com essas pequenas estratégias, nós conseguimos resolver esse tipo de questão. Questão 3. A Constituição Federal traz previsão de atribuição ao Legislativo quanto à fiscalização e controle dos atos da administração pública, direta e indireta, nos modos do artigo 49. Diante da previsão anteriormente referida, assinale a alternativa correta. Letra A. A fiscalização e o controle atribuídos ao Legislativo são de ordem geral, excluído atos de ordem política, sob pena de se infringir a harmonia. Não. Por exemplo, a competência para julgar, para instaurar processo é de natureza política. Pelo contrário, a fiscalização e o controle, mas a gente está falando da fiscalização e controle. A competência, inclusive, para julgar as contas do presidente da República, isso é de natureza política, não é de natureza jurídica. A letra A está equivocada, mas é a que traz mais dúvidas. O Senado Federal é responsável por tomar as contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional no prazo constitucional. Nós vimos essa atribuição da Câmara dos Deputados, no artigo 51, inciso 2, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Nós vimos isso, então isso está equivocado. A Câmara dos Deputados e o Senado têm poderes, letra B, equivocada. Letra C, a Câmara dos Deputados e o Senado têm poderes para constituir CPI a fim de proceder a apurações acerca de fato específico, sendo que esta deve ter prazo determinado. As comissões, elas são tratadas em sessão específica, na sessão 7ª. O artigo 58 inaugura essa sessão.
O Congresso Nacional e suas casas terão tanto comissões permanentes quanto comissões temporárias, que serão constituídas, essas comissões, na forma, e elas terão as atribuições previstas nos regimentos internos ou no ato de que resultar a sua criação. Na constituição das mesas e de cada comissão, sempre será assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Então, tanto nas mesas, a mesa da Câmara, a mesa do Senado e a mesa do Congresso, quanto nas comissões, nós teremos uma representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe a essas comissões. O que cabe a essas comissões? Discute e vota projeto de lei que dispensar a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, convoca ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, recebe petições, etc., solicita depoimento, aprecia programas de obras, planos nacionais, regionais, etc. O parágrafo 3º, que é o que nos interessa, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios, poderes próprios das autoridades judiciais, além daqueles outros poderes previstos nos regimentos das respectivas casas. Então, eles terão os poderes de investigação das autoridades e os poderes que lhes são atribuídos pelos regimentos das respectivas casas. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, serão criadas pela Câmara e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo. Então, 1/3, elas podem ser exclusivas de um poder, de uma casa ou de ambas, 1/3, prazo certo, fato determinado, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou a responsabilidade criminal dos infratores. Então, é isso. E para encerrarmos aqui essa questão específica das comissões, durante o recesso haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo. Na última sessão do período legislativo. Então, nós temos a sessão no sentido aqui de reunião, na última reunião do período legislativo, porque o período legislativo, ele na verdade, a sessão legislativa, ela é composta de 2 períodos, mas aqui a palavra está usada no sentido de reunião. Durante o recesso, haverá uma comissão eleita por sua casa na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento interno, cuja composição reproduzirá, quando possível, a proporcionalidade da representação partidária. O recesso, a comissão representativa do Congresso eleita por suas casas. A Câmara dos Deputados e o Senado têm poderes para constituir comissão parlamentar de inquérito a fim de proceder à apuração acerca de fatos específicos, sendo que essa deve ter prazo determinado. 58, parágrafo 3º. A Câmara dos Deputados e o Senado têm poderes para, conjuntamente, sendo vedada a atuação isolada, constituir CPI, a fim de proceder à apuração acerca de fato específico. Letra D, reproduz de fato, mais uma vez, a disposição do parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, em conjunto ou separadamente. 4.
No que concerne ao controle da administração, é correto afirmar que o STF publicou súmula com o seguinte teor. Mais uma vez, é aquela súmula 347 do STF. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, Elisa. Súmula 347 do STF, mais uma vez sendo pedida pela VUNESP. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero resolver algumas outras. Não tem problema, não. Vamos fazer aqui porque elas estão bem misturadas. Isso também é muito bom. Sobre as hipóteses de impedimento, suspensão e perda de mandato de parlamentares, isso também é simples, Elisa. Você vai, por gentileza, aqui no 53, porque nós vamos ter as regras pertinentes aos deputados e aos senadores. Essa é a seção 5ª. O 53, ele consagra a inviolabilidade material, né, dos deputados e senadores, que são invioláveis pelas suas opiniões, por suas palavras e por seus votos. Então, vamos aqui resolvendo cada uma das questões. Aí, Elisa, faz o seguinte. Comissão. Nós já vimos as disposições pertinentes às comissões. Então, vamos marcar o nosso unicolor. O Congresso e suas casas terão comissões permanentes e temporárias na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resulta a sua criação. Vamos aos poucos já marcando que nós vamos, porque isso vai nos dar assim, ó, isso eu já li, eu já sei isso. Letra A. Perderá o mandato o deputado ou senador que seja investido no cargo de ministro de Estado por implicar em nítida violação da separação de poderes. Isso é falso, a gente sabe que não. 56, inciso 1. Não perderá o mandato o deputado, aí você já vai com seu lumicolo para você saber o que nós estamos estudando, né? O investido no cargo de ministro de Estado, de governador de território, secretário de Estado, do DF, de territórios, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Então, ele vai ser ministro ou secretário, ou então, tanto do Estado, ministro de Estado, não de Estado, mas secretário de Estado, mas pertinente também a governador, ministro de Estado, governador de território. Ministro de Estado diz respeito, né, no caso, acredito eu, tanto da União quanto do Estado mesmo, né? O ministro, governador de território, ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do DF de territórios, de prefeitura de capital ou chefe ou missão diplomática temporária. Então, ministro ou governador de território, né? Secretário de Estado, ministro secretário de Estado. E aí você, ministro de Estado, tanto é ministro de Estado da União, quanto ministro de Estado do próprio Estado, quanto para... e aí você abrange o Distrito Federal. E o governador do Distrito do Território. Além disso, prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Também não perde o mandato o deputado ou senador que estiver licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem a remuneração de interesse particular ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão. Então, nós temos a sessão legislativa. A sessão legislativa ela está inserida dentro do ano legislativo e essa sessão legislativa, a ordinária, ela é composta de 2 períodos.
Então, a sessão legislativa ela não é idêntica ao ano legislativo. A sessão legislativa é composta pelo primeiro período legislativo, a primeira parte da sessão legislativa e a segunda parte da sessão legislativa. Então, não perde o mandato o deputado ou senador que estiver investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do DF, do território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária, e aquele que tiver sido licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas ou de licença superior a 120 dias. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Então, essa aqui é o artigo 56, que vai tratar dos deputados e senadores. Perde o mandato o deputado ou senador investido em cargo de ministro de Estado? Falso. Perde o mandato o deputado ou senador que faltar a 10% das sessões ordinárias realizadas pela respectiva Casa Legislativa? No artigo 55, ele diz as hipóteses em que o senador e o deputado perderá o mandato. Elisa, então vamos lá. Que infringe qualquer das proibições estabelecidas, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa à terça parte das sessões ordinárias. Então 33,33%, não é, professor? Exato, 1/3, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, né, no caso de uma condenação aí por improbidade, então vai marcando aí, Elisa. Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos dessa Constituição, e que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, é isso mesmo, né? Perde o mandato nessas hipóteses. Perde o mandato que faltar a 10%? Não, deixa de comparecer em cada sessão legislativa à terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer. Então, sempre lembra na sessão legislativa ordinária, composta de 2 períodos. 55 é o 3, né? Deixa eu marcar aqui. Desde a expedição do diploma, os deputados e senadores, eles não poderão ser proprietários, controladores, diretores de empresas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Olha, esse aqui é muito importante, esse artigo, Elisa. Os deputados e os senadores, eles não poderão. São 2 hipóteses. Desde a expedição do diploma, o que eles não podem desde a expedição do diploma? E eles também não podem desde a posse. Desde a expedição do diploma, eles não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, com autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público. Desde a expedição do diploma, não pode em nenhuma hipótese, a não ser aqueles contratos, né, em que se obedecem cláusulas uniformes, né? Por exemplo, ele pode vir a ter um celular aí com uma concessionária, firmar ou manter contrato com uma pessoa jurídica de direito público, como autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Então, aí nós temos 54.1 e 54.2.
firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária, serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, aceitar ou exercer cargo, função e emprego remunerados, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, nessas entidades mencionadas. Agora ele está pedindo desde a expedição do diploma. Não, aqui é desde a posse. Desde a posse, eles não podem ser. Então, você tem a expedição do diploma e, posteriormente, você tem a posse. Então, desde a posse é ser proprietário, controladores ou diretores de empresas que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades do inciso 1A, cargo ou função, patrocinar causa em que sejam interessados dessas entidades e ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo. Então, é muito simples, nós só temos que identificar aqui nesse momento qual é a situação. Desde a expedição do diploma, os deputados e senadores, não, desde a expedição, desde a posse. Os deputados e senadores eles não poderão ser proprietários, controladores, diretores de empresas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa de direito público. Letra C, equivocada. 54, inciso 1 e 2. No caso de senador ou deputado que pratique procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, a perda do mandato ela será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político, com ou sem representação no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Elisa, perde-se o mandato do deputado ou senador naquelas hipóteses específicas do artigo 55. Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que deixar de comparecer em cada sessão a terça parte das sessões ordinárias, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nessa Constituição, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Continuamos. Nos casos do inciso 1, 2 e 6, ou seja, infringir quaisquer das proibições estabelecidas. 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, a perda do mandato ela será decidida pela Câmara ou pelo Senado por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado no Congresso, assegurada ampla defesa. Então, este declarado é 1, 2 e 6. Como funciona isso? O perda será declarado pela mesa? Não, ela não será declarada. Essa perda, isso é muito importante nós termos em mente, que é infringir qualquer das proibições do 54. Procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar. 2. Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 1, 2 e 6. Ficou claro? 1, 2 e 6. Nessas hipóteses, quem decide? A Câmara ou o Senado, por maioria absoluta, mas havendo a provocação. Então, ficou claro. Agora, no 3, 4 e 5, muito tranquilo. 3, 4 e 5, a perda será declarada. 3. Deixa de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença. 4. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. Nessas hipóteses específicas, é matemático. Vamos dizer que é um simples, não há uma análise, né?
Nesses casos, a perda será declarada pela mesa da casa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político. No caso do parágrafo 3º, a mesa também ela é provocada, ou ela pode ser de ofício, mas ela declara. A perda é declarada pela mesa. E, no caso anterior, a perda será decidida pela Câmara mediante votação, né? Então, no caso, ela declara pela mesa de ofício ou provocação de membros ou partido político, sempre assegurada ampla defesa. Então, não perderá seu mandato o deputado ou senador licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. É o 56, inciso 2. Não perde o mandato o deputado ou senador licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Sexto, a sexta também é fácil. O Bartolomeu ele é vereador do município de Ribeirão Preto, ele está no interior da Câmara Municipal de sua circunscrição, em Ribeirão Preto. Discute-se um projeto de lei e, após ser provocado por Ramiro, que também é vereador, o chama de incompetente e ladrão. A Raimunda ela é vereadora do município de São Paulo, está no município de São José dos Campos, a serviço da Câmara Legislativa e em discurso acalorado na Câmara dos Municípios, São José, exacerba-se e afirma que todos os parlamentares da localidade são corruptos. No caso primeiro, ele tem a imunidade ali assegurada, o que não acontece com a hipótese 2. Portanto, apenas Bartolomeu não poderá ser processado criminalmente ou civilmente por suas opiniões, já que a imunidade material de vereadores se limita exclusivamente à sua circunscrição e exige a pertinência com o mandato. E a Raimunda, ela estava fora, então ela vai responder civil e criminalmente pelas suas ações. Nós temos ali, naqueles artigos que nós vimos a respeito das imunidades dos vereadores, né? Vamos aqui. É o 29, inciso 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Ótimo. É o 29, inciso 8. Continuamos. Questão 7. Questão 7. O Tribunal de Contas da União tem sede no DF, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, e ele é integrado por tribunal 9 ministros. Isso nós já temos que saber. Artigo 73, parágrafo 3º, Elisa. A composição do STF. O TCU, eu estou falando da composição do STF. A composição do Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. Então, é isso. 9 ministros, e eles são nomeados dentre brasileiros que satisfazem os seguintes requisitos: mais de 35 e menos de 65, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior, né? Então, é isso. Essa estrutura aqui é muito importante. Os ministros do TCU, eles serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 e menos de 65, idoneidade moral de reputação ilibada, notórios conhecimentos contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exigem os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então, a resposta... temos ainda mais essa disposição aqui,
que é o parágrafo 3º. Os ministros do TCU terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ, aplicando-se diz quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. 9 ministros nomeados entre brasileiros, a letra B, com mais de 35, menos de 65, e as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ. 8º, segundo a Constituição Federal, o TCU encaminhará relatório de suas atividades a quem? Ao Congresso Nacional, 71, parágrafo 4º. Antes do 72, é o último parágrafo. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades, trimestral e anualmente. A partir de quanto preceituado pela Constituição Federal, a partir do quanto preceituado pela Constituição Federal de 88, a respeito das prerrogativas, imunidades e incompatibilidades concernentes aos parlamentares, assinale a alternativa correta. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, ser titulares de mais de um cargo eletivo. Nós já vimos isso, desde a posse. Desde a posse. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, são só aquelas duas hipóteses, A e B, e desde a posse, letra D, ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo. Letra B, perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a 1/4 das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou omissão. Não. 55, falso. Que deixar de comparecer a 1/3 parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por essa autorizada. 55, inciso 3. Falso. A investidura de um deputado ou senador no cargo de ministro de Estado implica automaticamente na sua renúncia. Nós acabamos de ver isso. Não perde o mandato do deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado. Acabamos de ver isso, 55, inciso 1. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. O que diz o 56, inciso... Não, peraí. São 53, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma. Parágrafo 1º, exatamente, Elisa, obrigado. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamentos perante o STF. Ótimo. Ótimo, obrigado. E letra E, os deputados e senadores, desde a expedição... letra E, essa é a resposta correta. A letra E, caso seja investido no cargo de secretário de Estado, um deputado receberá a remuneração por ambas as funções? Não. Ele pode optar pela remuneração do mandato. Não fala em receberá, nos termos do 56, parágrafo 3º. 10. Considerando o disposto, depois que a gente faz alguns, começa a ficar mais fácil. É como se a gente quebrasse o gelo. Você não acha? Porque quando a gente está frio e vai resolver... Mas isso é fazer porque eu atribuo isso, não é a fazer exercício, mas é a sua capacidade didática de ensinar. Porque o senhor coloca esse panorama de uma maneira organizada, então a gente consegue se localizar na matéria, porque é uma matéria com muitos detalhes. E a gente, pelo exercício, a gente consegue voltar lá quando a gente falava, né, do 53, ou sei lá, do 48, 49, 50, atribuições, do 51. Então, a gente consegue se localizar na matéria. Isso facilita, né? A ideia é essa mesmo. 10. Considerando o disposto na Constituição Federal, agora vamos lá para a CPI. Aí na CPI você tem que ir lá nas comissões, né? A gente já sabe onde nós estamos. Então, artigo 58. 58. Só temos esse artigo aqui. Já vimos tudo sobre, na verdade, tudo é assim. A CPI tem algumas regras específicas. Vamos lá. Diferentemente do entendimento que se aplica a CPIs em âmbito federal, uma CPI estadual não pode querer a quebra de sigilo bancário do investigado. Eu separei aqui algumas regras do artigo 10, da questão 10. Questão 10. Vamos lá.
tem aqui vários julgados. Essa aqui são aqueles julgados do STF, mas são sempre muito bons. Depois eu coloquei aqui o que a CPI pode e o que a CPI não pode. Vamos lá. STF plenário ACO 730RJ. Relator ministro Joaquim Barbosa. Poderes de CPI estadual. Ainda que seja omissa a Lei Complementar número 105, podem essas comissões estaduais requerer quebra de sigilo de dados bancários com base no artigo 58, parágrafo 3º. Portanto, há CPIs que terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais, além dos outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos membros, para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, aí nós temos uma regra que é extensível para CPIs que são criadas no âmbito dos estados, né? Letra B. As ações de mandado de segurança e de HC impetradas contra CPIs não se extinguem em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios, se não aprovados o relatório final. STF plenário 2001, mandado de segurança, ministro Celso de Mello. A jurisprudência do STF entende prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus, sempre que impetrados tais writs, a gente fala writs, né? Writs. Tá perfeito, professor, é writs mesmo. É writs constitucionais contra CPIs, né? Porque uma pessoa já tinha me falado isso, um professor já tinha me falado isso. Impetrado, tem que tomar muito cuidado com essas pronúncias, né? Porque soa mal. Uma vez uma professora lá na Teoria Geral do Estado na faculdade, ela falou, eu achei até bacana, porque ela era tão culta. Eu tive uma professora genial, só que eu não me lembro o nome dela, olha só. Eu sou ruim para nome, Elisa, ao contrário de você que sabe o nome, sobrenome, ascendência, descendência completa, me falta esse dom. E ela falou que ela foi assistir um mestrado de um aluno, ou um doutorado, uma defesa de tese, que o aluno era brilhante, só que não pronunciava o autor corretamente como mandava o francês, né? Que não era genie. Ela explicou que quando é um acraseado, ou o contrário, era fechado. Eu lembro dela falar isso. Eu não sei nada de francês, você como professora, você sabe. Então era gene, não era genie, era uma coisa assim, gene, tem um autor na Teoria Geral do Estado. Isso deixava ela extremamente assim, incomodada. Mas eu acho, professor, que se tratava de alguém de mais idade, porque agora, nas nossas gerações, a gente, da nossa geração, já começa isso. Ninguém mais estuda francês, né? Então, não pode ficar exigindo uma coisa que não é a língua portuguesa. Eu acho isso errado. Mas, mesmo quando a gente vai explicar Montesquieu, tem que falar Montesquieu, senão o pessoal escreve totalmente errado. Não mete o O no final e um acento É circunflexo complicado, é Rousseau, é Rousseau, né? No colegial, no ensino médio, porque... Nossa, Elisa, mas aí você tá pegando pesado, porque esses Mas são é ensino clássicos. médio, né? Ensino médio, eles não têm noção. Primeiro, eles têm que aprender a escrever, né? Sério, então, Rousseau. Freud, vai pro Freud depois. Professor, o que um aluno meu falou, Freud. Freud? Freud queria fazer Largo de São Francisco. Nossa, naquela época eu virava bicho, né? Aí eu fiquei com ele passou, já está formado, graças a Deus, mas dá trabalho essa moçada.
O pessoal passa, todo mundo aprovado super bem, e Elisa descabelada, né? Fica aí. Você troca a sua inteligência com eles, Elisa, e recebe a burrice. Então a inteligência deles aumenta e a sua inteligência diminui. É mais ou menos isso. Vamos lá. Não, não diminui não, Elisa. Letra B. Extingue-se. Letra C. A CPI tem poderes para determinar a busca e apreensão de bens, objetos e computadores, desde que essa diligência não se efetive em local inviolável, como os espaços domiciliares. Decisão do ministro Celso de Mello, 2015. Essa aqui também é mais fácil. Impossibilidade jurídica de CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional da reserva de jurisdição, como a busca e apreensão domiciliar. Possibilidade, contudo, de a CPI ordenar a busca e apreensão de bens, objetos e computadores, desde que essa diligência não se efetive em local inviolável, como os espaços domiciliares, sob pena, em tal hipótese, de invalidade da diligência e da ineficácia probatória dos elementos informativos dela resultantes. Elisa, essa está correta, é a letra C. Tem competência a CPI para expedir decreto de indisponibilidade de bens de particular como medida de instrução a embasar a futura medida cautelar perante o Judiciário? Isso é falso. O STF, Sepúlveda Pertence em 2000, já disse no mandado de segurança. Incompetência da CPI para expedir decreto de indisponibilidade de bens de particular que não é medida de instrução, a cujo âmbito se restringem os poderes de autoridade judicial a elas conferidas no artigo 58, parágrafo 3º, mas de provimento cautelar de eventual sentença futura, que só pode caber ao juiz competente para proferi-la. Então é isso. A CPI pode, vamos lá, eu vou tirar uma foto, porque isso aqui eu vou deixar como material nosso. Já estamos aqui a encerrar. Ai, ai. Vamos lá. A CPI pode. Vou tirar mais uma foto aqui, Elisa. Depois eu vou passar esse material para você, tá? Ó, a CPI pode determinar diligências que julgar cabíveis, busca e apreensão não domiciliar. Requisitar o envio de documentos de repartições públicas ou informações, inquirir testemunhas, inclusive sob pena de condução coercitiva, determinar a quebra de dados. Determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Somente os dados, assim, ela não pode miscuir no conteúdo. Tomar depoimento de qualquer pessoa ou autoridade pública. E a CPI não pode determinar busca e apreensão em domicílio, determinar interceptação telefônica, isso diz respeito ao conteúdo, determinar a prisão do investigado, salvo delito, flagrante delito. Aqui nesse quadro, fala determinar medidas cautelares, bloqueios de bens. Mas naquele julgado que nós vimos, enfim. Mas aqui, na verdade, é diferente. Enfim. Aquela era preparatória para uma sentença futura. Não sei. Aqui, nesse Portanto, outro lá, então, professor, aqui, que o senhor falou que não podia expedir decreto de indisponibilidade porque não é a medida de instrução, não é? Eu acho que é por aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse outro. É cada uma, né? Vamos lá. A CPI pode. As CPIs são comissões temporárias, podem ser mistas do Congresso, da Câmara, do Senado ou do Congresso. Ela é a atividade típica do Legislativo, fiscalizatória. O requerimento é 1/3 de cada dos membros, da apuração do fato determinado,
fixação, elas possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ressalva a reserva de jurisdição. Elas não podem determinar medidas cautelares ou interceptação telefônica. Então, se for um bloqueio cautelar de bem, é o que não pode. O modelo federal é norma de reprodução obrigatória e as constituições estaduais não podem criar outros requisitos. Vamos lá, a CPI pode. O que ela pode? Convocar investigados e testemunhas, investigar negócios entre particulares, desde que relacionados ao interesse público, condução coercitiva, determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico. A estadual também. A municipal não pode. Mas eu vou tirar uma foto desse quadro aqui. Convocar magistrados para depor sobre prática de atos administrativos, investigar fatos que sejam objetos de inquéritos policiais ou de processos judiciais, convocar indígenas para depor, convocar ministro de Estado e membro do MP, determinar diligências, perícias e exames que entenderem necessárias, utilizar-se da Polícia Judiciária para localizar testemunha, requisitar de repartições públicas informações e documentos de seus interesses. Deixa eu tirar uma foto desse quadro aqui, porque isso é importante. Assim, o livro é sempre bom, né? O livro, Vamos ver agora o que ela não pode. Já vamos terminando a nossa aula. Deixa eu só terminar de falar sobre isso. Peraí. Que eu tenho que fazer uma... Ótimo. Deixa aqui. Não pode desrespeitar o direito ao silêncio e ao sigilo profissional, conferir publicidade indevida aos dados sigilosos, decretar a indisponibilidade dos bens e outras medidas cautelares. Indisponibilidade. O Poder Geral de Cautela não pode autorizar interceptação telefônica, não pode busca domiciliar, não pode ato de natureza jurisdicional, não pode prisão do depoente, salvo flagrante delito, não pode proibir investigado de ausentar-se, não pode impedir a presença de advogados dos depoentes em suas reuniões, não pode oferecer denúncia ao Poder Judiciário, não pode processar, julgar ou condenar, apurar a responsabilidade civil ou penal do investigado, pois trata-se de procedimento investigatório, não pode pedir mandado de prisão. Mas, enfim, voltamos aqui. Tem competência CPI para expedir decreto de disponibilidade de bens particulares? Aquela última frase que eu falei, não. Medidas cautelares, não. Autorizar... Não. Medidas cautelares, não. Falso. Vamos parar por aqui. 11. Elisa, então vamos parar a nossa gravação aqui e vamos abrir o espaço para nós conversarmos, tá? Vamos parar aqui agora.